em relação à lei Magnitsky, vocês acreditavam que ia sair ou não? Porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo estavam falando disso daí há um tempo e muita gente não acreditava. E veio aí em cima do Moraes. Até se achava que ia se estender para Barroso e para Gilmar, talvez, mas veio só em cima dele. O que você acha com isso? Mudou alguma coisa em relação ao Alexandre de Moraes ou para ele? Eu acho que muda sim. Eu acho que naturalmente incomoda e... Você acredita que vai ter alguma reação? Eu tenho certeza. Tenho certeza. Assim, até pelo... A gente tá falando de uma briga de dois bicudos, né? O Moraes sempre dobra a aposta, o Trump sempre dobra a aposta. Como eu não acho, assim, que o Alexandre de Moraes tenha grandes preocupações sobre como ele vai subsistir nesse período, eu acho que realmente essa não é a maior preocupação dele. Por isso que eu acho que ele tá devotado à guerra e ele vai continuar dobrando a aposta. Eu não duvido de vir eventualmente um despacho do Suprema Corte exigindo, por exemplo, que as instituições financeiras brasileiras continuem oferecendo seus serviços para ministros e demais sancionados. Falaram que vai ter gente do governo Lula, aliados do governo Lula, etc., que serão sancionados também pela Magnitsky. Não duvido de ver uma dobrada de aposta ali da parte dele especificamente. Então, ainda aqui falando em bastidores, né, os outros ministros no STF estão tipo, Xandão, tipo... tá legal, mas vamos tirar um pouquinho o pé. A gente não precisa ter essa dor de cabeça. Mas o bloco político dele, toda vez que forçou a mão na briga, venceu. Eles têm um track record de forçar a mão na porrada e vencer. E esse track record vem desde que o Xandão assume a posição dele na Suprema Corte e ele assume o inquérito. Antes do inquérito do Alexandre de Moraes, o STF estava numa posição de descrédito e de perder. A população pressionava o STF, havia campanha sobre impeachment de ministros do STF, havia a CPI da Lava Toga, todo aquele processo histórico que tinha a Lava Jato, em que o STF já era visto com desconfiança. Apanhava demais, tinha, né, inclusive no âmbito da Lava Jato, a suspeita de que ministros do STF seriam alvo de investigação. Quando isso tá chegando no STF, surge o inquérito das fake news, e aí o STF muda de uma postura reativa e assustada para uma postura muito agressiva. E essa postura, desde que eles adotaram essa postura muito agressiva e de dobra a aposta, vai pra porrada e é agressivo, eles venceram. E aí esse é um argumento, vamos dizer, que o Alexandre de Moraes usa perante os pares. Enquanto vocês recuavam, os caras iam prender vocês. O Gilmar, a Lava Jato ia pra cima de vocês, o Gilmar seria preso. Desde que eu vim aqui e eu fui pra cima desses caras, a gente virou completamente o jogo. E hoje a gente delibera não só sobre os temas permitidos pela Constituição, são os temas constitucionais, mas hoje o STF delibera sobre qualquer coisa. Então quando o Barroso fala que ele quer falar de direitos humanos, o Barroso está sempre falando, eu vou falar de direitos humanos, a nova função, né, o constitucionalismo diz que, poxa, a Corte Constitucional tem que ter um papel ativo, às vezes entrando na prerrogativa dos demais poderes, em nome da defesa dos direitos humanos. Quando ele quer fazer isso, ele tá fazendo porque quem conquistou este poder foi o próprio Alexandre. Quando o Fachin ficou tratando da questão fundiária, invasão de índios paraguaios no Brasil, ele, não, calma, vamos regulamentar isso aí, vamos com calma. No fundo, ele tá fazendo isso porque houve um amparo de força por parte do Alexandre. Então, ele tem esse argumento pra usar. Olha, indo pra porrada, a gente sempre venceu. E aí, vocês vão recuar? Acho que é isso na cabeça dele. Eu concordo. O grande problema é que o Brasil, de novo, teve uma chance de resolver isso. Quando teve a primeira medida do tarifácio, que o Trump falou do Bolsonaro e tudo mais, o Supremo teve uma oportunidade, o Brasil teve uma oportunidade de não abaixar, não é questão de abaixar a guarda, botar o rabo para dentro, nada disso, mas poderia, por exemplo, olha, vamos dar uma transparência para o processo, vamos abrir aqui. O que estão falando que está errado no processo? Estão dizendo que tem gente sendo punida? Que gente? Que pessoas? Cadê o nome? Tem pessoas presas que não deveriam estar presas. Que pessoas? Aonde? Faz uma comitiva, solta os documentos, abre um site com todos os dados, todos os nomes, todos os processos. Acabou. Isso daria transparência. Isso pegaria bem na Europa, isso pegaria bem na imprensa americana. Por que não fez isso? Se está tudo certo, está tudo transparente, não tem nada furando a lei, publiciza. Pronto, transparência total, tá aqui os processos. Isso deveria ter sido feito. O que a gente está fazendo? Dobrou a mão. É muito poder para pouca gente. Acho muito difícil alguém colocar de novo o gênio dentro da lâmpada. Tiraram o gênio para colocar agora. Não existe isso de redução de poder, de uma autorredução, não.
eu tenho muito poder, os ministros lá, nós temos muito poder, agora a gente não quer ter mais poder. Até para isso que tem outras casas, tem gente que pode ter algum poder para resolver isso. Foi esticando, agora não tem quem empurre de volta. Esse é o problema, não tem quem empurre. Os poderes tem uma distorção muito grande ali das relações. Tem um ponto, assim, dá pra fazer um gancho disso com o Trump também, né? Se a gente for olhar quem é o inimigo, não só do Trump, mas quem é o inimigo dessa direita que vem ascendendo ao poder na Europa e nos Estados Unidos. Não é exatamente a esquerda, se a gente olhar com carinho, é as burocracias, em geral, burocracias e judiciário. O grande inimigo estrutural, tá, do avanço dessa direita é a ideia de que essas nações que são com democracias em conflito, e todas as democracias no Ocidente estão em conflito, então são minorias brigando com a população, com a classe média, tem conflito, a população branca nativa brigando com imigrantes que chegaram, aí movimentos de mulher, enfim, todos aqueles elementos que a gente já conhece bem. Então, como as democracias são hoje basicamente uma guerra de todos contra todos, e como em geral, via de regra, a direita vem vencendo e vem ganhando poder, a burocracia, fazendo uso do judiciário em nome de uma suposta garantia de direitos humanos, eles se arrogam um superpoder para desconstruir ora partidos de direita. Então, tem o partido AfD na Alemanha, que é aliado do Trump, veio aquela ideia de desconstituir ele, porque poderia, com o discurso dele anti-imigração, lembrar aquele regime do cara do bigodinho, né? A Inglaterra está fazendo um uso extremamente autoritário do judiciário. Na verdade, o caso inglês é o caso mais próximo do brasileiro, do uso do judiciário de maneira draconiana para perseguir usuários de redes sociais. Nesse sentido, o discurso do Trump, imagino que será similar ao do Brasil nesse enfrentamento à Inglaterra. E como essa burocracia nos Estados Unidos é grande parte do problema, tanto que o próprio Trump já falava, né, da burocracia americana, que ele não conseguiu governar porque essa burocracia, o tal do Deep State, não deixava. Este é o inimigo natural deles. As burocracias fazendo esse discurso supostamente direito humanista, aumentando o poder através do judiciário. Essa é inimiga do aliado dele aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, do Milei na Argentina, dos partidos aliados dele na Europa. E há uma questão quase de projeção de poder do Trump, desconstruindo esses caras e dando uma porrada muito forte neles em todos os lugares que ele pode dar essa porrada. E essa é, vamos dizer assim, a grande luta política do nosso tempo. As pessoas falam muito esquerda, direita, o Lula versus o Bolsonaro. Não é exatamente o Lula, assim como não é exatamente a esquerda alemã. A gente tá falando de um aparato burocrático, autoritário, que quase sempre tem um judiciário, que usa ONGs de direitos humanos, que busca lutar contra resultados da urna, falando que toda vez que vem um resultado da urna que eles não gostam, que esse resultado é necessariamente fascista. Então eles falam que há uma ascensão do fascismo em todos os lugares, que isso tá tirando direitos humanos, e aí a burocracia com o judiciário cruza a linha que as próprias constituições deles permitem e começam a atuar. O caso brasileiro, por que o caso brasileiro é muito importante, imagino eu, pro Trump dar uma porrada? Porque o Brasil, e isso é aberto, o Alexandre de Moraes e companhia está falando assim, olha, mundo, nós temos uma fórmula aqui para calar esses fascistas. A gente achou uma fórmula, ó, a gente enfrenta a rede social aqui, cria um inquérito assim, assim, assado, e aí a gente vai para cima dos fascistas e aí você garante o funcionamento da democracia. Teve uma parada que foi muito estranha. O Brasil propôs isso, só que quando você pega as notícias do New York Times ou publicações europeias, o Alexandre de Moraes não foi elogiado. Muito pelo contrário, a fórmula brasileira que ele criou, que inclusive foi a monografia dele para a USP agora. Eles viram isso como autoritário, draconiano e como uma alternativa que eles não adotariam. E isso isolou eles nesse projeto que eles tinham. Mas ainda assim, eles tentam projetar esse tipo de poder para fora, esse tipo de solução. E um detalhe recente que a gente teve foi a ida do Alexandre de Moraes para um daqueles eventos que o Gilmar organiza em Portugal. E ele falou o seguinte: século XIX foi o século do legislativo no Brasil. O legislativo era muito forte, o imperador, né, ele tinha as ações deles mitigadas pelo legislativo. Século XX, muito por conta dos golpes que a gente teve em série, e especialmente na primeira metade do século, um papel muito forte do executivo, Vargas e tal, foi o século do executivo, e ele falou, agora o século XXI, em nome da defesa dos direitos humanos, é o século do judiciário, e que o judiciário terá mais força. Então eu acho que tá bem claro o recado, e eu acho que tá bem claro o enquadramento dessa turma e do Brasil como inimigo não só do Trump, mas do movimento de direita internacional. Quem começou a desmontar isso muito bem na economia foi o Elon Musk.
quando ele comprou o Twitter, não sei se vocês viram, ele tirou 80% dos funcionários e o negócio continuou funcionando até melhor. E o Trump, quando assumiu e agora desmontou a USAID, se vocês vissem as imagens ali, para quem puder pesquise, da turma que trabalhava no governo decidindo políticas públicas, saindo com as caixas e com tudo dos prédios, cara, é um negócio impressionante. Parece que você abriu a porta de um DCE de universidade pública, cara. Daria para ficar rico vendendo tinta de cabelo, piercing e Rivotril num prédio desse, porque o governo americano estava sendo tomado as decisões por uma turma que é impressionante. Assim. Então, existe um deep state ainda aqui que o Trump está tentando desmontar, que existe no Brasil e está sendo aumentado. Parece que hoje tivemos até algumas contratações no conselhão do Lula lá, tem que entender o que vai acontecer ali. Mas sem desmontar isso, ninguém governa no mundo, tá? Você não governa mais na França, você não governa na Alemanha, você não governa... E foi essa turma que cagou, por exemplo, a Europa, reduzindo usina nuclear, reduzindo até própria energia elétrica, reduzindo gás no próprio país, reduzindo retirada de petróleo, enquanto a China queimava carvão como nunca. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, você não governa se não desmontar essa máquina, e no Brasil é impossível governar sem isso. É impossível, você não vai governar sem desmontar essa máquina. O que é mais danoso é se a Magnitsky for, vamos dizer, aplicada e endereçada como ela é. O que eu quero dizer é, se instituições bancárias brasileiras, a gente focar muito em instituições bancárias, que elas fazem parte, basicamente, do fluxo internacional de capitais, você faz transações, você faz câmbio em dólar, elas realmente forem penalizadas por manterem contas e operações dos alvos da Magnitsky, o Brasil vai passar por um problema horrível que talvez seja mais grave que as tarifas, né? Você começa a colocar, vamos dizer, o setor financeiro brasileiro, que querendo ou não, vamos dizer, conectado em alguma medida ao fluxo global de capitais, você começa a colocar ele meio que em xeque. Os Estados Unidos não são como a gente no sentido de eu vou fazer meia aplicação. Se ele for fazer aplicação, ele tem que fazer aplicação por completo, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode alegar que o Donald Trump, ele é um adversário à altura do Moraes. Obviamente, ele não é à altura porque ele é muito maior do que o Moraes, mas ele tem a mesma mentalidade. Porque assim como o Moraes, ele criou um inquérito que cruza muitas linhas do ponto de vista do direito para enfrentar os adversários dele, o Trump, ele... Né, e o governo atual, ele tá utilizando a Magnitsky de uma maneira um pouquinho mais criativa para pegar os adversários dele. E o Paulo Figueiredo tinha anunciado que isso ia acontecer, o Alan dos Santos tinha anunciado, na verdade o Olavo de Carvalho já falava isso há muito tempo. E assim, crédito precisa ser dado para eles. O trabalho político que o Paulo Figueiredo tá fazendo está acontecendo. A gente pode fazer julgamento se isso é bom pro Brasil ou não, isso é uma outra discussão. A questão é que ele prometeu isso pro público deles e eles estão executando. E essa consequência política que envolve setor financeiro e ministro do STF, eu diria curioso, mas curioso não é a palavra certa, porque assim, isso pode ser muito ruim pro Brasil, então não é eu tô curioso, mas eu tô preocupado com essas consequências. E ao mesmo tempo, talvez, eu não sei até que ponto Donald Trump tem algum poder de agência sobre a aplicação da lei, no sentido de fazer uma aplicação parcial ou fechar o olho para algumas consequências. Eu achei esse tema o tema mais preocupante para mim, ao meu ver, nesse momento. Mas chegando assim, olhando para o jogo que a gente está tendo agora, em que o Alexandre de Moraes, ele agora pediu a prisão domiciliar do Bolsonaro, o que levaria, vamos dizer, qual seria o próximo passo, qual a próxima aceleração do processo para os Estados Unidos? Se pedido de prisão ele vai ser referendado pelos pares, por exemplo, no STF, isso vai para o pleno, porque o inquérito costuma ser sempre referendado para os demais ministros do Supremo. Se eles fizerem isso, por exemplo, eles vão ser alvo também da Magnitsky, isso vai ser anunciado. Pode ser uma possibilidade. O que eu sinto, né, os Estados Unidos eles estão atuando de maneira sistêmica contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes, mas eles também estão fazendo uma defesa de um aliado que é o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um aliado do Trump. Ele adota essa posição de colocar o Trump como uma espécie de líder dele, muito similar ao que o Milley faz. O Milley ele vê o Trump como alguém acima e, enfim, sim, até nas participações em eventos, quando ele vai no CPEC, tem uma coisa até levemente bajulatória.
Eu adoro o Milei, mas eu acho que essas posturas em fóruns internacionais diminuem o país. Tipo, o cara ficar afagando e tratando um líder de uma outra nação como um deus. Mas o fato é, o Trump gosta disso, o Bolsonaro faria isso pelo Trump, e o Trump, ele tem uma espécie de o grupo político dele, uma lealdade para com um grupo político que no Brasil tornaria o Brasil um aliado estratégico deles. E eu acho que eles gostariam de ter o Bolsonaro participando das eleições e o Brasil estrategicamente alinhado aos Estados Unidos nesse momento. Ô Charles, e essa lei Magnitsky, ela... até que ponto ela vai ser usada e o que o Alexandre de Moraes pode e não pode fazer? Bom, ele não vai poder acessar os mercados internacionais, até onde a gente sabe. Os próprios bancos no Brasil, para que as pessoas entendam, não estão sabendo lidar com essa lei. Eu vi que a Febraban já pediu um ofício, eles estão tentando descobrir, os bancos pediram para a Febraban, né? Passem para a gente o que tem que ser feito, porque os bancos estão com medo. O Bradesco disse, o CEO disse, olha, eu vou respeitar, mas eu quero entender o que precisa ser feito. Então, nesse momento, está todo mundo querendo entender o que pode e o que não pode fazer. A princípio, ele não pode ter contas em bancos que fazem qualquer tipo de negociação internacional ou têm parcerias internacionais ou atuam com outras empresas de fora. Então, um banco como o Bradesco, Itaú, tem instituições aqui no exterior, não vão poder fazer negócio com ele, não poderão ter uma conta. Visa, Mastercard, American Express também não. Fintechs também não. Ah, o Nubank não é banco. Pô, mas o Nubank funciona, uma instituição financeira, também não vai poder ter uma conta. Então, a princípio, teoricamente, ele é desligado do sistema. Como é que funciona na prática? Será que ele pode colocar a esposa, por exemplo, num banco, porque ela não foi atingida até onde a gente sabe? Ela passa um cartão para ele, tá aqui o código, meu amor, toma o meu cartão de débito. E ele fica usando? Será que pode dessa forma? O governo vai monitorar isso e punir ela se ela emprestar o cartão? Teoricamente sim, mas isso vai acontecer ou não? A princípio, ele foi atingido. Você perguntou para o Renan qual os impactos. Eu acho que o pior impacto não é para o Alexandre de Moraes. O pior impacto é que se você é um investidor, por exemplo, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, e estava olhando para o Brasil pensando, pô, eu acho que eu vou abrir aqui uma fábrica de espumante no sul do Brasil. Pô, eu acho que eu vou ampliar a minha fábrica de produtos industriais em Santa Catarina. Pô, estou pensando em comprar um terreno para fazer uma nova fábrica de motores elétricos do lado da WEG, que tem tecnologia. Se você estava pensando isso, abre o Jornal Econômico e vê que tem um rolo no Brasil, que no pior cenário pode desligar SWIFT, outros problemas, não acho que isso vai acontecer. Mas essa hipótese posta afasta investimento. Então, para mim, ele tem um impacto, óbvio, na vida dele tem impacto, mas o pior para a gente. Eu não tenho nada a ver, você não tem nada a ver. A gente estava passando em frente de um cassino, não entrou e perdeu o dinheiro. Eu não tenho nada a ver com esse rolo e eu estou me ferrando, entendeu? Então é meio que isso que está acontecendo. Todo mundo aqui perde, tá? Não pense que você não perde. Pode chegar ao ponto de tirar a gente de SWIFT do Brasil? Pode, mas não acho que vai chegar. Igual aconteceu com a Rússia. Eu sou até meio contra os americanos fazerem isso, porque depõem contra o dólar, né? Você começa a ver vários países sendo tirados do SWIFT. Se eu sou um país, eu já reúno a minha equipe econômica e falo, tracem um plano B. Ah, mas a gente não tá sendo atingido. Pô, mas eu tenho que traçar um plano B. Da mesma forma que eu falo para todo mundo. Pô, o Brasil tá vendo aí guerra na Ucrânia, guerra em Israel. A gente tem uma porrada de plataforma em alto mar. Pô, não tem um dronezinho para proteger nossas plataformas? Então a gente está a Deus dará dessa forma. Quer dizer, na minha opinião, essa lei Magnitsky, ela prejudica todo mundo, porque retarda investimento. Se eu queria investir no Brasil, no mínimo eu vou esperar as próximas eleições.